Vamos mostrar uma coisa bem interessante que eu encontrei aí na internet que diz muito a respeito dessa questão de perspectiva sobre a realidade. Vejam só. Vou perguntar para uma pessoa quanto é 2 mais 2. A maioria vai responder 4, né? Mas, na verdade, se você for ver a fundo, dependendo do tipo de formação da pessoa, que vai fazer ela focar num aspecto da realidade, ela vai dar uma resposta diferente. O matemático puro vai falar que é 4. O matemático puro, inclusive, tem até dificuldades de pensar sistemicamente, porque ele fixa as coisas. A matemática é uma linguagem universal que consegue descrever muito da realidade, mas a realidade é mais do que a matemática, eu diria. Então, olha só, o matemático vai falar 4, né? Com certeza, só pode ser isso. Se perguntasse para um estatístico, ele poderia responder, 2 mais 2 está entre 3,99 e 4,01. Isso aqui tem muito a ver com a engenharia, que a engenharia tem a ver com produzir objetos com determinadas geometrias específicas, mas elas nunca vão ter a medida exata. Por isso a gente tem aquele conceito de tolerância em engenharia. Eu, como engenheiro mecânico, eu sei bem disso. Quando você vai produzir um eixo, vai ter comprimento, sei lá, de 45 centímetros. Lá no desenho técnico, que fala qual vai ser o comprimento que aquele coisa vai ter que ser usinado, não vai estar lá 45,0, entendendo que é 450 milímetros exatos. Vai estar 450 milímetros, mais ou menos 0,2, ou mais 0,2 menos 0,3. Esse mais 0,2 milímetros menos 0,3 milímetros, a tolerância não precisa ser simétrica para os dois lados, ela pode ser assimétrica, vai dizer respeito, se você sobrar um pouquinho a mais de material, até 0,2, ou você tirar um pouco mais, contanto que não tire mais que 0,3, está tudo bem. A gente considera que essa peça pode ser utilizada, senão se descarta. Isso a gente chama de tolerância no mundo da engenharia. Todas as coisas que a gente tem no nosso mundo, precisam passar por isso. Você nunca vai produzir uma coisa com uma medida exata. Isso não existe no nosso mundo. Senão a gente não teria esse computador, roupa, armários, carros, satélites, celulares, um monte de confortos, ar-condicionado, aquecedores, que estão sendo muito úteis nesses dias. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de agosto, Então, provavelmente vocês estão vendo isso, a gente está passando por umas ondas de calor horripilantes, mas eu estou gravando isso quando estavam ondas de gelo horripilantes. Mas, assim, a gente não tem objetos, a gente não teria a concretização de várias coisas que nos permitem ter uma vida confortável, que nos possibilitam alçar voos maiores, se a gente não tivesse essa tal da tolerância, que a engenharia nos dá. Então a engenharia é muito interessante, em vários pontos de vista, se você souber usar ela corretamente. Então não existe. A estatística é muito importante na engenharia nesse sentido, porque a coisa não é pura, a coisa não é exata assim. Existe uma margem de tolerância, porque se você não tiver a tolerância, você não vai conseguir produzir uma coisa. Você não consegue produzir um eixo que tenha 450,500 zeros milímetros. Quer dizer, não existe o exatamente 2, o exatamente 15. Não existe. Existe uma coisa que é mais ou menos 15. Eu queria que fosse 15, mas não é. Não vou, quando eu materializar isso, não vai ser exatamente a coisa. Então, é esse o que o estatístico vai responder.
Se você perguntar para um físico quanto é 2 mais 2, o cara provavelmente vai falar, né? Ó, depende. Essa soma é o quê? Ela é tensorial? Ela é vetorial? Ela é escalar? Ou ela é relativística, né? Quer dizer, é muito engraçado, porque você, assim, de novo, a engenharia, né? A engenharia também entende muito disso, porque quando eu somo dois números escalares, 3 mais 3 é 6, né? Desconsiderando o aspecto relacional. Agora, se eu tenho dois vetores, né? Os vetores são 3, só que os vetores estão opostos, 3 mais 3 vai dar 0 nessa soma vetorial. Se eles estiverem totalmente alinhados, vai dar 6. Se eles estiverem ortogonais entre si, com uma angulação, essa soma pode dar 2, 1,7, pode dar qualquer coisa entre 0 e 6. Então você tem uma multiplicidade combinatória no campo vetorial e continua sendo uma soma. E relativisticamente falando, né, também vai depender do que é esse 3 em relação ao outro, né? Quer dizer, eu não posso somar grandezas diferentes. Não tem sentido eu somar 2 metros por segundo com 2 metros, com 3 newtons. Não vai dar 7. Não tem sentido somar coisas de unidades diferentes, dimensões diferentes, né? E a mesma coisa para tensores. Então, olha só que interessante, o cara vai ver de outra maneira também essa soma. Você perguntar para o engenheiro, né, que é a minha praia, o engenheiro tem que projetar coisas, né? Então, assim, o cara vai falar, coloca 5 que aguenta, ele está falando em termos de um fator de segurança, né? Quer dizer, a coisa vai aguentar 4 de força, senão a ponte desmorona. Então o cara vai falar, ó, 2 não é 4, que 4 você está no limite. Põe 5 aí, que se você passar por uma carga que é 4,5, a coisa não desmorona, a coisa vai aguentar. Então o engenheiro tem muito disso, né? Vamos projetar a coisa com uma robustez maior do que ela deveria ser, para garantir que se bater um furacão lá, ainda assim não vai morrer pessoa. Então o cara fala, ó, coloca 5 que aguenta, né? Isso é muito coisa de engenheiro, né? Isso é fator de segurança. Então, vocês estão percebendo como assim as diferentes formações, especializações, experiências de vida no âmbito profissional da pessoa, que está intimamente relacionado ao pessoal, vai fazer essa pessoa ter uma visão daquela mesma coisa completamente diferente e que não vai ser uma mentira, né? Não vai ser falso, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. E daí, se você pegar, esse é o mais engraçado, né? Você perguntar para o contador, né? Você pergunta para ele quanto é 2 mais 2, o cara vai chegar, ó, vê aqui, meu amigo, quanto é que você quer que seja? Ó, se você quiser que seja 8, eu dou um jeito aí, eu faço umas maracutaia que vai virar 8. Eu quero que seja 1. Então eu vou dar um jeito, né? Fazer umas maracutaia para 2 mais 2 ser 1, né? Tem muito a ver com o aspecto relacional, só que daí isso é baseado na astúcia humana para você esconder coisa, né? Por isso, aqui eu tô até, se tiver um contador assistindo, né, o vídeo, me perdoe, né? Mas eu não consigo evitar, porque assim, se você fizer uma contabilidade certa, né, alinhada com os princípios, né, você tá tudo bem. Agora, se fizer uma contabilidade visando a astúcia, né, daí é uma contabilidade emborcada, que é essa aqui. Se bem que, se a gente for pensar a fundo, se a gente estiver passando por um período histórico de violência, onde a lei instituída é uma lei de extermínio, tal qual a gente teve no nazismo, né, você fazer essa corrupção, essa contabilidade astuta,
no fundo acaba sendo uma coisa benéfica, né, para um bem maior. Pode até salvar vidas, né, você fazer uma contabilidade esperta, né, para salvar vidas que iriam ser exterminadas. Você pode até pensar, né, fazer a coisa errada, né, ir contra a lei, na verdade é ir a favor da lei de Deus, né? Então isso é muito profundo também. Isso é muito trabalhado no livro Queda e Salvação. Dá às vezes para você fazer uma coisa ruim, né? Mas você evoluir com isso. Não que você não vá daí sofrer um movimento de retificação da lei, mas existe alguma coisa aí bem interessante e profunda, né? E isso me remete àquele diagrama dos dois triângulos invertidos de queda e salvação. Dá para você assaltar um banco, mas dependendo de o que você vai fazer com esse dinheiro e como você vai progredir em vida, de certa forma você vai ter que a lei vai retificar, mas a retificação final vai te levar para um estado mais adiantado, né? Isso é muito profundo, né, para ser compreendido em sua plenitude, e a pessoa precisa imergir nesse livro Queda e Salvação, que é fantástico, é muito interessante. Bom, enfim, né? Então, essa é a visão, né? 2 mais 2 se torna uma coisa muito mais rica. E para finalizar aqui esse nosso estudo desse capítulo, eu também faço uso de uma coisa muito comum da minha área, que é a área da mecânica, né? Desenho técnico. O que a gente chama de criação não é a verdadeira criação, é uma projeção do absoluto no relativo, que é onde a gente percebe as coisas. A gente vê a manifestação de algo que sempre foi e sempre será como criação, só que na verdade isso é uma manifestação ou transformação. E onde a gente vê isso muito claramente é no desenho técnico, né? Eu tenho um objeto 3D, que seria o meu equivalente à realidade total, o absoluto, e eu posso projetar isso em vistas ortográficas. Suponha que cada um de nós, com o nosso intelecto, só percebemos uma vista, né, 2D, desse objeto 3D que é o absoluto. Então a gente vai ter vistas que são, às vezes, conflitantes entre si, porque a gente não percebe que é a junção das nossas visões que vai nos dar uma ideia desse todo, do absoluto. E essa mesma analogia do 2D para o 3D no desenho técnico é a mesma diferença que a gente tem entre intelecto, né, racional, né, e a intuição sintética, que capta o absoluto. Então, com isso aqui, eu espero ter dado uma ideia para vocês sobre essa visão aqui, né, de criação, conceito de criação. E agora, daqui para frente, a gente vai começar a entrar em coisa mais e mais interessante. A gente vai começar a falar do psiquismo, mais especificamente na técnica evolutiva que o psiquismo usa. Até lá!